Enquanto eu preparo aqui o material para pregar, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 17. Vamos ler com atenção, vamos ler com fé. Essa é a palavra de Deus e devemos ler ela com atenção, com reverência. Leia essa palavra, ouça essa palavra, suplicando a Deus que cada coisa que foi aqui escrita e revelada e inspirada pelo seu Santo Espírito seja aplicada no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o vosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de mais uma vez ler a Tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra os nossos ouvidos da fé, para que possamos crer naquilo que o Senhor já revelou, Senhor, e que retire de nós, Senhor, qualquer impedimento, incredulidade, desconfiança, ou aquilo, Senhor, que nos afasta, Senhor, de compreender a Tua verdade. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao pensar numa ilustração para este sermão, eu lembrei daquilo que recentemente estávamos fazendo aqui na nossa escola dominical. Nos últimos domingos, a gente estava fazendo uma retrospectiva da história do presbiterianismo. E quando o presbiterianismo chegou no Brasil, por volta lá de 1859, Simonton e outros missionários, quando chegaram, afirmaram o seguinte: nós vemos muitas cruzes aqui neste país, mas poucos conhecem o Senhor desta cruz, ou que morreu nessa cruz. E fazendo uma conexão com isso, há alguns anos, lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, quem viveu essa época vai lembrar, a gente teve meio que uma explosão gospel aqui no país. Os evangélicos começaram a ficar mais conhecidos, mais vistos, e era comum a gente ver várias pessoas usando camisas com dizeres a respeito de Deus, a respeito do evangelho, a respeito de algum aspecto da Bíblia, carros com muitos adesivos, que inclusive até serviam para a vergonha do povo de Deus, porque se você estava usando aquele adesivo ou aquela camisa e agindo de um mau testemunho no trânsito, você até acabava prejudicando o nome de Deus. Mas eu lembro que certa vez andando no centro comercial de Brasília, nessa época, eu vi uma frase, e essa frase ficou gravada na minha cabeça, e a frase dizia o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. De novo, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu pensei, opa, essa frase é muito interessante. Essa frase tem um conteúdo realmente bíblico. Mas eu ficava pensando, mas será que o povo realmente entende
o que quer dizer isso? Será que as pessoas entendem realmente o significado de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? E essa é uma coisa que nós vamos abordar hoje aqui. E um outro tema que tem a ver também com a nossa série de pregações aqui nesse Congresso da Juventude que estamos enxertando junto aqui com o culto do Dia do Senhor, é a questão de será que os crentes de hoje, será que nós sabemos que a obra do Espírito Santo está intimamente conectada com a obra de salvação? Porque assim como essa doutrina da eleição aqui, que Deus escolhe aqueles que Ele vai capacitar, talvez muitos de nós não façamos uma conexão com esta doutrina, salvação pela graça e santificação. Então hoje, nós vamos ver como devemos dar graças a Deus por sua salvação, totalmente de graça, e como isso implica seriamente em uma vida santa, baseada na verdade e que nos leva a ansiar pela glória eterna. Uma frase longa, né? Mas eu vou ler de novo. Hoje, nós vamos ver como devemos ser gratos a Deus por sua salvação totalmente de graça e como isso implica seriamente em uma vida santa, baseada na verdade, e que isso nos leve a ansiar pela glória eterna. Então, em resumo, é isso que nós vamos ver nesse texto. E eu dividi esse texto em 4 partes. A primeira parte, que é basicamente aquilo que nós falamos aqui nessa frase tópico, a primeira parte é gratidão pela sua graça. A segunda, santificação na verdade. Terceira, a firmeza e a esperança do crente. E o quarto e último ponto, a oração dos salvos. Se os irmãos observarem essa perícope, do verso 13 ao verso 15, nós temos as principais proposições do sermão. Do verso 16 a 17, nós temos uma oração do apóstolo pela igreja. Então, da mesma forma, nós vamos seguir como o texto bíblico nos fala. Então, vamos ler novamente, então, o versículo 13, falando sobre gratidão a Deus pela sua graça. Diz assim, novamente: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Se os irmãos tivessem lido a epístola em casa ou antes, ou se eu tivesse feito essa leitura, poucos versos acima, Paulo está falando sobre um momento da história que haveria de vir e que já estamos vivendo as ondas disso, que é o ministério da iniquidade e da mentira. Paulo está dizendo que haverá um tempo onde a mentira será pregada e essa mentira ela vai ser tão poderosa que haverá prodígios e sinais, de forma que muitos vão crer na mentira. E o texto da perícope anterior, do texto anterior, diz que muitos, por amarem a mentira, Deus mesmo entregou essas pessoas à operação do erro, para crerem na mentira. Isso não é novidade, porque Paulo já escreve algo semelhante lá em Romanos 1, versículo 18 a 32, onde ele fala de pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e que Deus então entrega estes à própria mentira. E depois que ele faz esse quadro terrível, porque pensem, irmãos, muitos de nós que temos os nossos ouvidos inclinados à mentira, devíamos estar muito atentos àquilo que o nosso coração tem seguido, porque pode ser que Deus lhe entregue o seu coração a essas verdades que você quer ouvir.
É assustador, por exemplo, quando a gente lê lá no Antigo Testamento, que tem 2 testes que Deus dá ao povo para verificar se alguém está ensinando uma falsa doutrina. O primeiro teste quase todos nós sabemos. É se um profeta der um falso sinal, aliás, se der uma profecia e essa profecia não se cumpre, obviamente fica evidente que ele é um falso profeta. Mas o pior é quando Deus diz que Deus manda o falso profeta e que aquilo que ele profetizou em mentira aconteça e os sinais venham. E Deus fala, eu faço isso para testar se o coração de vocês está preso à verdade, que eu já entreguei a vocês, ou se vocês querem seguir a mentira. Então, pode ser que uma profecia se cumpra. E pior, que essa profecia venha com sinais e prodígios, mas ela está contrária à palavra de Deus. E aí, então, Paulo vai dizer, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu o quê? Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, quando o apóstolo apresenta essa situação que está agora mesmo acontecendo neste mundo, pessoas ouvindo a respeito da mentira, existe um castigo divino que já está operando, que é a operação do erro. Deus está deixando essas pessoas entregues porque elas preferem amar a mentira. Isso é sinal de juízo de Deus. E aqui nós vemos, então, um contraste onde o que faz a diferença entre as pessoas que fazem parte do povo de Deus e aquelas pessoas que estão fora dos arraiais do rebanho do Senhor, é justamente feito por meio da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo aqui que está fazendo esta igreja ficar firmada na verdade. Mas notem, irmãos, que nós estamos falando no primeiro ponto que nós devemos ser gratos a Deus pela graça dele. Isso é fundamental para que a gente entenda, então, como é que essa obra do Espírito Santo ocorre. Nós temos várias vezes aqui nesse texto, do versículo 13 ao 17, várias menções, onde Deus está operando a sua graça. A começar, por exemplo, nessa expressão, graças a Deus, que é exatamente a mesma mensagem, a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos 6, versículo 17. O texto que nós usamos na nossa leitura responsiva começa com esse graças a Deus. Não é uma expressão que a gente usa no dia a dia, né? A gente perdeu a seriedade desta expressão, porque toda hora a gente usa o nome de Deus em vão, e essa em especial, graças a Deus. Não há erro em usar a expressão graças a Deus quando nós falamos conscientemente algo dando graças a Deus. Mas essa palavra, graças a Deus, essa expressão, ela acabou se tornando tão corriqueira que a gente perdeu a seriedade e a profundidade dela aqui. Paulo não está falando assim, graças a Deus, de uma maneira leviana. Ele está dizendo, é por causa da graça de Deus, é que nós podemos dar louvor a Ele, pelo que Ele tem feito na vida de vocês. Depois, ele fala, Deus vos escolheu, desde o princípio para salvação e santificação. No versículo 14, Deus vos chamou, mediante o Evangelho. Deus vos chamou para alcançares a glória de Jesus. E depois, no final, ele fala que Deus nos deu eterna consolação e boa esperança, terminando de novo, pela graça. Notem, então, que esse texto, ele começa falando da graça de Deus e termina falando da graça de Deus. E uma outra coisa interessante que a gente percebe aqui é que quase todas as doutrinas que têm a ver com a salvação, graça, eleição, fé, santificação, glorificação, estão aqui nesse texto. E mais do que isso, nós temos aqui não só o que a gente chama de caminho da salvação, o que a gente chama de ordem da salvação, mas nós temos a presença da própria Santíssima Trindade,
operando aqui. Nós temos Deus Pai, nós temos o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus realizando essa obra. Só esse texto aqui já daria para nós uma grande série de pregações em cada um desses itens. Mas a ênfase aqui, nesse primeiro ponto, é entender por que é que o apóstolo começa, então, falando sobre graças a Deus por vós. É porque ele entende claramente que, num contraste do que nós até acabamos de cantar nesse hino anterior, que é todo rico de teologia, ali diz que nós somos um pobre ser, que Deus teve misericórdia de nós para que nós viéssemos a sermos salvos. Nesse texto, ele lembra os Tessalonicenses que Deus é soberano na sua salvação, e mesmo em meio a um mar de mentiras que é produzidos tanto pelo inferno como pelos homens, Deus, na sua graça, os resgatou desse mundo de mentiras. E o texto fala que a graça de Deus é uma graça que não é uma coisa que tem a ver com o nosso tempo de agora. O texto fala que é uma graça de Deus desde o princípio. Essa linguagem, ela aparece, por exemplo, lá em Efésios, que diz que Deus os escolheu desde antes da fundação do mundo. Agora é interessante, irmãos, porque essa forma de falar graças a Deus, se a gente não deve levá-la de uma maneira leviana, como a gente faz hoje em dia, ela também pode ser usada de uma maneira literalmente farisaica. Se os irmãos abrirem a Bíblia lá em Lucas 18, não precisam abrir agora, tá? Lá em Lucas 18, Jesus conta a história do fariseu e do publicano. Ambos estavam diante do templo fazendo suas orações. E aí diz que o fariseu usava essa expressão: graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. E ele usa a palavra graça, está lá. É interessante que essa mesma expressão está aqui também. Então, o que nos faz nos diferenciar de um fariseu? É porque se eu não entendo que essa graça de Deus é algo que é completamente baseado na eleição, num amor de Deus antes da fundação do mundo, que não é baseado na minha autojustiça, algo tão difícil de ser extraído do nosso coração. Quando eu reconheço o meu próprio pecado, então eu sou grato pela minha salvação e pela salvação dos outros. Notem que Paulo, ele está dando graças a Deus pela salvação de outros irmãos. Nós somos gratos a Deus pela nossa salvação? Se nós entendemos o que Deus tem feito em nossas vidas, talvez sim. E nós temos sido gratos pela salvação que Deus produz na vida de outros irmãos? Será que eu entendo que Deus pode salvar a pessoa que está sentada ao seu lado aí no banco por pura graça e não me salvar? Será que eu entendo que a graça de Deus não tem a ver com quem eu sou? Ou que supostamente mereço? Talvez essa pessoa você conheça que está sentada ao seu lado. Talvez seja um hipócrita, um pecador, um Jacó. E de repente, Deus diz assim: eu vou transformar e vou salvar esse que está sentado ao seu lado. Porque a salvação não é por merecimento, é por obra da graça e misericórdia dele. Então, se nós entendemos isso, nós vamos nos alegrar com a salvação de outros. John MacArthur certa vez falou: uma crença sincera na soberania de Deus, na salvação, findaria muitas das tolices que hoje acontecem nas igrejas. Quantas tolices hoje para nós conseguirmos a graça de Deus? Eu nem vou mencionar aqui no púlpito, mas os irmãos sabem. Basta ligar a TV, basta acessar a internet, basta a tolice do nosso próprio coração, achando que nós vamos adquirir alguma graça da parte de Deus fazendo alguma coisa. Então, como é que é possível? Já entendemos que isso é pela graça de Deus, mas como é que
esse é o conhecimento dos bastidores, do que aconteceu antes da história. Agora, no tempo e no espaço, no aqui e no agora, como é que isso acontece na nossa vida? Que conexão tem essa doutrina da soberania de Deus, da graça de Deus eletiva, que nos tira do meio da mentira e nos leva para a verdade? A resposta está justamente no nosso segundo ponto: santificação pelo Espírito e fé na verdade. Novamente, santificação pelo Espírito e fé na verdade. Essa palavra santificação é uma palavra bem cara ao apóstolo Paulo, especialmente aqui na carta aos Tessalonicenses. Nós ouvimos uma série de pregações em 1 Tessalonicenses, essa palavra aparece lá algumas vezes, e novamente aqui. E outras palavras que são derivadas dela, como santidade, e outras que se referem à santificação. Então, esse tema ele aparece várias vezes na carta. Mas observem, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, antes de Paulo falar sobre a santificação, ele fala que Deus vai vos confirmar a vossa eleição. Então, ele deixa bem claro que a gente não pode trocar as coisas de lugar. Primeiro, nós temos que entender a soberania de Deus na nossa vida, que precede as nossas obras. E aí sim, agora sim, vamos falar sobre santificação. Isso é muito importante, irmãos. Por isso que Deus, normalmente, na estrutura das cartas, como a gente observa, há uma grande fundamentação das doutrinas para depois chegar à prática. E o que é santificação? Se vocês forem procurar em alguns dicionários teológicos, de uma forma resumida, significa um processo progressivo de ser transformado à imagem do Senhor. É esse progresso progressivo. Eu gosto de uma outra imagem do Anthony Huckman, no livro dele Salvo pela Graça, os Salvos pela Graça, onde ele fala que a santificação não é um gráfico onde o tempo inteiro nós temos algo que está progredindo sempre para cima. E ele diz assim, a santificação é um gráfico onde está subindo, mas tem algumas quedas. Você vê que tem alguns momentos que o gráfico desce, mas você volta a subir. Então, quando a gente está falando de algo progressivo, isso não quer dizer que não haja falhas no meio do caminho, mas quer dizer que, numa imagem geral da história do crente, a gente percebe que há um crescimento na santidade conforme a imagem do seu Senhor. E aqui esse texto também nos ajuda a desmitificar uma doutrina errada, que é a doutrina da santificação, aliás, a doutrina da eleição sem santificação. Muitos de igrejas que não conhecem a teologia reformada dizem, tá, mas se eu sou salvo pela graça, não perco a minha salvação, se isso depende unicamente da soberania de Deus, então, por que eu vou me santificar? Por que eu vou me preocupar em ter uma vida de santidade? Mas é exatamente o oposto que acontece. Que vejam que o objetivo de Deus nos escolher para a salvação, ali diz, se vocês olharem novamente para o verso, no finalzinho do versículo 13, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, e como é que ele faz isso? Pela santificação do Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Tá? Alguns poderiam discutir se essa é a santificação do nosso espírito humano, mas várias vezes essa construção gramatical que nós temos aqui mostra que o Espírito é o agente que santifica, e não a ideia da santificação do nosso espírito. Por que é importante falar isso? Porque no grego nós não temos letras maiúsculas e minúsculas, e aí uns poderiam dizer que aqui está se falando da santificação da nossa alma, por exemplo, porque espírito é sinônimo de alma. Mas a ideia aqui é que o Espírito é o agente santificador.
E daqui nós extraímos, então, que esta obra de santificação é do Espírito. É Ele quem nos faz nascer de novo e Ele quem nos faz andar em direção a essa semelhança de Cristo. Talvez vocês lembrem da história lá de Jesus com Nicodemos, em João 3. João 3 registra a conversa de Nicodemos. Jesus fala assim: é necessário você nascer do Espírito para que você veja a obra de Deus. E a ideia ali é justamente na voz passiva. Você tem que ser nascido. Não existe, como no português que a gente fala, né? Alguém que diga assim: eu nasci. Você está falando isso na voz ativa, como você está produzindo esse nascimento. A gente até pode falar isso no português. Mas nas línguas bíblicas não é possível falar isso na primeira pessoa. Eu nasci. Tem que estar na voz passiva. É uma obra que é realizada sobre alguém. Eu fui nascido. Eu fui nascido do Espírito. É o Espírito que produz essa obra, tanto de regeneração como de santificação. E o que tem a ver essa obra, então, de santificação? O que é essa santidade? Vejam, o Espírito Santo ele faz várias coisas na nossa obra de salvação. Uma delas, ele nos regenera. O que é regenerar? É quando ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá a nova vida, e ao nos dar a nova vida, é como se fosse Lázaro que estivesse morto. Ao ouvirmos o chamado de Cristo, naquela mesma hora, o Espírito nos regenera e nos faz ter vida. E assim nós cremos em Jesus e somos justificados, e assim o processo de santificação começa. Ou seja, a santificação, num sentido amplo, ela começa já desde o início da nossa nova vida e vai continuar até o dia da nossa glorificação. Ou seja, tem a ver com uma mudança de natureza. Uma boa ilustração que a gente tem para isso é de Spurgeon. Ele fala o seguinte, falando sobre o novo nascimento. Olha só. Vejam uma gata que limpa, que criatura que é. É interessante vê-la lavar o próprio corpo com a língua e as patas. Você, porventura, já viu uma porca fazer o mesmo? Nunca viu e nem verá, pois isso é contrário à sua natureza. Ela prefere focinhar na lama. Ensine uma porca a lavar-se e a limpar-se como uma gata. Tarefa difícil. Você poderá lavar à força aquela porca, ela, porém, voltará para a lama e sairá dali tão imunda como antes. O único modo pelo qual você poderá conseguir fazer com que uma porca se lave voluntariamente seria transformá-la numa gata. Suponha que tal transformação se realize. Então, aquilo que parecia difícil ou impossível tornar-se-ia fácil e espontâneo. Assim é com o ímpio. Você não poderá forçá-lo a ser santo, pois não tem como sê-lo. Sua natureza o conduz para outro caminho. Todavia, quando o Senhor fizer dele um novo homem, então tudo será espontaneamente diferente. A nova natureza busca a santidade ou a santificação, tão espontaneamente como a velha corre atrás da iniquidade. Que bênção receber a nova natureza. Vejam que a santificação ela decorre de algo que Deus produziu em nosso coração. Uma aplicação que podemos fazer aqui é: será que se você diz que é crente, você tem desejado mais e mais ser como o Senhor Jesus? O pecado na sua vida tem sido cada vez menos presente? Você está percebendo que Deus está agindo na sua vida? Porque quando nós entendemos que Deus nos salvou por graça, a santificação vem junto. Tem várias coisas que nos levam, às vezes,
a não crescermos espiritualmente. Nós tivemos recentemente aqui uma pregação do reverendo Quaresma, falando do apagar do Espírito. Mas nós precisamos ser lembrados disso. Pode ser que uma das coisas que nos impeça de crescer numa vida de santidade é entender que eu não faço nada para adquirir a minha salvação, que Cristo é tudo para mim. Ou, por outro lado, que eu preciso fazer coisas para adquirir a salvação, e Cristo é apenas um elemento onde eu adiciono algo para a minha salvação. Ou a minha própria preguiça espiritual de ler a Bíblia, de orar, de procurar comunhão com os irmãos. Mas o grande problema é quando a gente parte ao meio a obra de Jesus. Abra a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. O texto diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Ou seja, quando nós afirmamos que cremos em Jesus, vejam, eu posso ver isso de duas maneiras. Eu posso ver esse texto de coisas estanques, como se fossem coisas separadas, mas eu posso ver isso como um grande incentivo. Calvino diz que o grande problema aqui é quando a gente rasga Cristo ao meio e acha que Cristo foi me dado apenas para a minha justificação, mas eu não tenho nada a ver com santificação, como se fosse possível eu separar ambas as coisas. Mas veja, o mesmo Cristo, 100% desse Cristo que foi morto na cruz, ele não foi entregue em pedaços para nós. Ele nos foi dado de uma maneira completa, integral, de forma que isso é um incentivo. Isso é um incentivo para nós, irmãos, porque o mesmo Deus que nos salvou pela graça, o desejo que Deus trouxe por meio de Cristo em nos salvar, não foi apenas perdoar os nossos pecados, foi nos fazer conforme a imagem de Jesus. Alguém uma vez falou que Deus ama tanto Jesus, que Deus quis replicar essa imagem milhares de vezes. Porque o amor do Filho, o amor que ele tem pelo seu Filho unigênito, ele quer reproduzir em vários daqueles que foram resgatados por Cristo. Isso é um incentivo para que nós possamos pedir que Deus ele nos concede aquilo que ele nos deu. Se Deus nos ofereceu Jesus Cristo, se Deus nos diz que nós devemos buscá-lo, se Ele diz que nós devemos ser santos, se Ele diz para que nós busquemos a Sua presença, e nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, que o nome dEle seja santificado, é porque Ele quer conceder isso a nós. Agostinho, nas suas confissões, disse o seguinte: toda a minha esperança baseia-se na grandeza, uma oração a Deus. Toda a minha esperança baseia-se na grandeza da tua misericórdia. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Ó amor que sempre ardes e não te extingues jamais. Ó amor, meu Deus, inflama-me. Tu me ordenas, concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Nós temos que orar dessa forma, irmãos. Nós que entendemos a salvação pela graça de Deus, precisamos, Senhor Deus, concede ao meu coração que eu queira aquilo que o Senhor me ordena. Me dê isso. O próprio Deus e Pai enviou Jesus para salvar pecadores, não apenas para nos perdoar. Você tem orado, pedido e suplicado a Deus por isso? Isso é baseado nessa obra maravilhosa da santificação de Deus.
E tudo isso não pode ser baseado simplesmente em coisas produzidas na nossa mente. Então, como é que eu me santifico? Tudo bem, eu entendi que é o Espírito Santo que produz isso em mim, que é a obra de Deus. Se vocês continuarem lendo o texto, diz que isso se dá mediante fé na verdade. Ou seja, isso implica que Deus me revelou a vontade dele, que o Evangelho não é uma apresentação de ideias, que Deus imprimiu a sua própria imagem, que ele quis que eu entendesse dele, na Bíblia. E que nós devemos apresentar a verdade como ela é. Uma aplicação. Quando nós falamos de Jesus, do Evangelho, às outras pessoas de hoje em dia, o que nós falamos? Nós falamos que é necessário arrependimento dos pecados, um reconhecimento da nossa incapacidade de nos salvarmos, de que Deus requer de nós uma vida santa que somente Ele pode produzir. Isso tudo é baseado nessa verdade que Deus nos revela na sua palavra. E onde é que está essa verdade revelada para a nossa santificação? Vejam que o texto continua falando que isso é mediante o Evangelho. Ou seja, não há outro meio. E aqui é muito importante entender isso, irmãos. Embora a ordem do texto esteja um pouco fora da nossa teologia sistemática, no sentido do que vem primeiro, mas é muito bom entender que, para termos um entendimento correto de santificação, eu preciso entender primeiro Cristo por nós. Eu creio numa obra que Cristo realizou fora de mim, que Deus realizou lá na cruz. Ele, como homem verdadeiro, Deus verdadeiro, viveu uma vida perfeita que eu não poderia viver, morreu na cruz levando o meu pecado, porque ele era verdadeiramente homem e Deus. E por causa dessa obra, é que ele aplica, então, o Espírito Santo em mim. E aí sim eu tenho Cristo em mim. Eu preciso ter essas duas verdades claras, que é mediante o Evangelho que eu vou chegar na doutrina da santificação. Mediante Cristo por mim, eu começo a entender o que é Cristo em mim. Quando a gente inverte essas coisas, nós vamos cair muito provavelmente no legalismo, achando que nós podemos alcançar a graça de Deus. E nós somos campeões em propor outros meios de acesso a Deus. Se nós não estamos firmados no Evangelho, outras coisas acontecem, começamos a criar outras formas de agradar a Deus, e aí nós fazemos duas coisas. Nós começamos provocar a ira de Deus, porque nós estamos criando outro meio de salvação, e isso é como uma certa vez alguém falou, é como se você colocasse uma escada no muro, e no final desse muro você viu agora que colocou a escada no muro errado. Você construiu tudo em cima dessa escada. Só que no final, você vai ver que não era este muro. Lembre-se, Jesus, e Ele somente é o caminho para que nós tenhamos acesso a uma vida de santidade. Nós temos que pregar a verdade de Deus a nós mesmos. Nós precisamos entender que é Ele quem nos concede salvação e santificação, que é Cristo por nós que produz essa obra santificadora de Cristo em nós. E diante dessa situação, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor, como nós devemos ficar? Vejam só o que diz o versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja, Paulo não está dizendo que eles não vão sofrer. Se vocês observarem na Bíblia, a primeira vez que Paulo prega aos Tessalonicenses está lá em Atos 17. E lá ele sofre uma tremenda perseguição e tem que fugir para a Bereia, porque não estavam aceitando o evangelho ali. E Paulo diz: permaneçam firmes. Eu acho que talvez a perseverança hoje em dia seja uma das coisas mais difíceis para nós. Nós somos muito vulneráveis. Quando uma coisa não está dando muito certo, a gente muda. É fácil a gente mudar.
Certa vez eu li um artigo muito interessante, artigo pré-internet, dizendo como o automóvel mudou a vida da igreja. E basicamente dizia o seguinte: se antigamente você permanecia numa igreja com lutas e batalhas até o final, hoje em dia, se tem alguma dificuldade, o mais fácil é você entrar no seu carro e mudar de igreja, porque você não quer enfrentar as dificuldades com graça, com santificação, com perdão. Eu não estou dizendo que nós não possamos mudar de igreja por motivos legítimos, mas uma das evidências dessa mudança de igrejas, de instabilidade, muitas vezes, é porque nós não permanecemos firmes diante das nossas lutas. Lutas que, nesse caso aqui, foram até o sangue. Hoje em dia, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não precisamos lutar nesse aspecto, mas temos batalhas. É fácil afirmar a fé. A questão é permanecer firme quando as batalhas vêm. Por isso, irmãos, essa doutrina da salvação, da doutrina da eleição, da predestinação, mostrando que tudo vem de Deus, que essa obra de santificadora também vem de Deus. Interessante que aqui, nesse texto, é a única vez que fala de alguma coisa que nós fazemos. Se é que a gente pode falar assim, a nossa responsabilidade humana está aqui, unicamente, dentro desse texto inteiro que fala da soberania de Deus, duas coisas que nos cabe na nossa responsabilidade: permanecer firme e guardar as tradições que foram ensinadas, seja por palavra e seja por epístola nossa. E aqui, se vocês forem lá, depois lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer assim: olha, vocês sabem que as nossas palavras não são palavras de homens, são palavras de Deus. Então, aqui nós não estamos falando de tradição, como se fosse uma tradição humana, nós estamos falando de palavras que foram dadas como palavra de Deus, palavra apostólica. Veja, então, que a responsabilidade que nós temos diante de tudo isso é que isso tudo nos dá ferramentas, nos dá uma veste, uma armadura que nos faz resistir. Então, a nossa confiança no poder de Deus nos faz vestir essa armadura, o capacete da salvação, a espada da verdade, mesmo vindo perseguição física, permanecer firmes, não arredar o pé, não negar o evangelho. O texto começa fazendo um contraste com a mentira que é pregada no mundo. Muitos de nós acabam dando ouvido aos cantos de sereias por aí, e nós precisamos permanecer firmes e guardar as tradições, palavra e epístola, ou seja, devemos guardar a palavra de Deus e não palavras de homens. Nós temos um incentivo aqui, embora nós falamos de firmeza, o incentivo está lá no versículo 14, se vocês voltarem um pouquinho, fala que tudo isso tem um objetivo: alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre lembro dessa ilustração que eu ouvi e repito aqui mais de uma vez, já falei isso aqui no púlpito. Se você estivesse numa fila de banco, onde você tivesse certeza que no final, quando chegasse a sua vez, você ganharia 10 milhões de dólares. Não valeria a pena esperar ali? Se você tivesse essa certeza, o que motiva você ficar ali vai ser chato, com certeza. Vai ter gente querendo bater papo com você o tempo inteiro. Pode ter chuva, pode ter coronavírus, o que seja, qualquer dificuldade que você colocar ali. Mas aquele objetivo claro, eu sei que no final dessa fila, eu sei que eu vou ganhar essa quantia. Essa é uma ilustração muito pobre, né? Porque ela mexe com um elemento do nosso coração,
que até pode ser pecaminoso, mas a ideia é, se eu tenho claramente um objetivo, lá na frente, eu enfrento essa batalha. E vejam, Deus não nos deixa sem incentivo para permanecer firme. Ele nos dá exatamente essa certeza da glória que haverá de chegar. Chegar à glória onde Cristo está. Eu não sei se os irmãos param às vezes para pensar nisso. Sabe que lá no céu não tem nada desses problemas que você vê quando liga a TV? Que não existe tristeza, que não existe pecado, que não existe imperfeição. Onde Jesus está à destra de Deus, no seu corpo glorificado, que é a primícia, como a palavra de Deus, o corpo de Jesus glorificado é a primícia, é a certeza de que todos aqueles que estão em Cristo Jesus um dia chegarão lá. A ressurreição de Cristo como verdadeiro homem é a nossa âncora lançada lá para cima, lá no céu, onde nós estamos seguros. É nela que nós precisamos nos segurar. Nós precisamos pensar nessa glória que haverá de vir. Alguns dizem que aqui também poderia ser entendido que essa glória é a glória de Cristo que ele receberá ao chegarmos lá. No sentido de que todos aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus, finalmente chegarão lá e isso será glória. Em João 6, Jesus fala que ele não vai perder nenhum sequer daqueles que foram dados a ele. Se Cristo perdesse um sequer, a glória de Cristo não poderia ser dada, porque ele perdeu um. Lembre-se, Jesus disse, ele deixa as 99 e vai atrás de uma, para que todas cheguem ao seu aprisco. Nenhuma será perdida. E tudo isso nos leva, finalmente, ao nosso último ponto, que é orar novamente louvando a Deus pela sua graça. Olha só, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e toda boa palavra. Isto é uma oração por aquela igreja. Primeira coisa que a gente tira daqui é que Deus ouve nossas orações. E Ele atende somente isso por meio de Cristo. Por isso que Jesus é citado aqui. E outra coisa, Ele está pedindo que esses que estão recebendo essa carta sejam confirmados na sua boa obra e palavra. Ou seja, Ele está pedindo para que essa obra de santificação, que Ele acabou de falar, esteja sendo operada na vida deles. Nós ouvimos hoje de manhã um pouco sobre isso, Deus operando o fruto do Espírito. Então, os que foram salvos oram para que Deus opere em suas vidas frutos. E outra coisa que a gente tira daqui é que os que são salvos oram uns pelos outros. Paulo está orando para que Deus realize isso na vida deles. Pergunta, nós temos orado uns pelos outros? E para orar melhor uns pelos outros, isso implica conhecer um pouco mais. Paulo conhecia as batalhas que eles estavam enfrentando. Para orar uns pelos outros, também precisamos conhecer o que eles estão passando, o que os nossos irmãos estão passando. Quando a gente recebe uma carta de um missionário e ele conta o que ele está passando, a nossa oração vai ser diferente do que simplesmente ver o nome do missionário, por exemplo, projetado, porque eu sei a necessidade que ele está passando. E veja, Paulo ele pede no final que Deus confirme a boa palavra e a boa obra.
Isso significa que os que foram salvos oram por uma vida íntegra. O que é isso, uma vida íntegra? É os que pedem que as suas palavras e as suas obras sejam ornamentos da verdade. Ou seja, há uma consistência naquilo que se fala e naquilo que se faz. Essa é uma dificuldade que nós temos muitas vezes. O que eu falo não é aquilo que eu pratico. E nós precisamos pedir a Deus que Deus confirme que a nossa palavra seja de acordo com a obra que Ele produz em nós. E quando a gente olha para o nosso coração, a gente pede: Senhor Deus, tenha misericórdia. O Senhor conhece meu coração. Eu sei que eu sou um pecador, eu preciso do Teu Santo Espírito. Confirma, Senhor Deus, essa obra na minha vida, para que as minhas obras, para que a minha fala, para aquilo que eu digo, de fato, espelhe a vida de Jesus na minha vida. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver como nós podemos ser gratos a Deus pela sua maravilhosa obra de salvação. Isso não é obra humana, irmãos. Se cremos em Jesus Cristo, repito, como sempre repito muitas vezes, se todos os dias pela manhã você levanta da sua cama crendo em Jesus, amando Jesus, desejando vir à igreja, não é porque você é bom, não é porque você é melhor, é porque a graça de Deus tem mantido a sua fé firmada em Cristo Jesus. Que Deus tem livrado você das mentiras desse mundo, das mentiras de Satanás, do seu próprio coração. E isso deve dar motivo de louvor a Deus. E também, por isso, nós somos incentivados a buscar nesse mesmo Deus que me salvou em Jesus uma vida de santidade. Porque assim como Ele mandou Jesus, Jesus falou: eu mando o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. Isso é um incentivo para nós buscar uma vida de santidade. E por fim, ao enfrentarmos as lutas que virão, e elas virão, nós sabemos que devemos permanecer firmes, baseados nas promessas da palavra de Deus, e que finalmente um dia estaremos com Cristo para sempre, onde toda lágrima será enxugada. Eu não sei a lágrima que está no seu coração, ou o pranto que você tem feito todas as noites, o Senhor sabe. Mas eu posso dizer uma coisa com certeza: o Senhor vai enxugar as suas lágrimas, porque por meio de Jesus, que nos amou, o Santo Espírito vai nos conduzir finalmente à presença dEle, que é uma presença cheia de glória e alegria. E Jesus falou: olha, estou preparando lugar para vocês. Não é para passar um congresso da juventude, não é para passar um evento de férias, é para passar a eternidade comigo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pense nisso que falamos aqui, nessas verdades. Senhor Deus e Pai, te pedimos que nos dê um coração grato por Tua graça. Reconhecemos que somos pecadores, que carecemos e não merecemos o precioso sangue de Jesus. Esse precioso sangue que nos perdoa e nos santifica. Nós precisamos, Senhor Deus, da obra do Teu Santo Espírito para vivermos em conformidade com a Tua verdade. Livra-nos das mentiras de Satanás, das mentiras que são contadas no mundo afora, do nosso coração que se inclina, Senhor, a ouvir pessoas que zombam do Teu nome, e do nosso próprio coração que é enganoso. E tantas vezes se recusa
a crer no teu maravilhoso evangelho e no poder transformador dele, Senhor. Ó Senhor Deus, como cantamos logo antes do sermão, nosso coração rebelde muitas vezes tem nos feito afastar da tua palavra, da tua graça, Senhor Deus, nos ajude. Vença, Senhor, a rebeldia do nosso coração. Quebra, Senhor, os grilhões, Senhor, do nosso pecado e nos dê um coração inclinado a Ti. Nós não queremos, Senhor Deus, somente dobrar os nossos joelhos naquele dia final, terrível e glorioso que o Senhor virá, onde todos terão de dobrar os joelhos e confessar que o Senhor é o Senhor. Nós queremos já agora, Senhor Deus, nós te suplicamos, curvar os nossos joelhos diante de Ti, amando a Tua verdade e desejando viver para a honra e glória de Jesus que nos salvou. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor nos salve pela Tua graça somente, Senhor, nós sabemos que é possível isso. Santifica-nos e nos dá um coração firme, mesmo quando tentados a Te abandonar. Faça-nos amar a Tua verdade, a Tua santidade, a rejeitar o pecado e tudo aquilo que desagrada o Teu Santo Espírito. Suplicamos que o nosso coração aguarde mais e mais a glória de vivermos com Cristo. Oramos em nome da nossa única esperança, do único caminho, da única verdade em que nos concede o Espírito Santo para uma vida de graça e santificação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé.